Irmãos, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Damos graças, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez, caminharmos no livro de Atos. E agradecer ao Senhor porque a palavra de Deus sempre nos surpreende, né, irmãos? Quando a gente olha textos como o de hoje, né, que aparentemente são textos que trazem uma carga histórica muito grande de fatos acontecendo, né? Mas o conteúdo espiritual é tão grande nessa porção da palavra, e como sempre é, à medida que a gente se entrega e se coloca diante da palavra, a palavra por ser viva, por ser o espírito, nós somos sempre impressionados pela palavra de Deus. Né? Hoje nós vamos ver os versículos 24 ao 34 de Atos 17. Então, Atos 17, 24 ao 34. Nós vamos fazer a leitura aqui, cada um de nós vai lendo. Eu vou ler baixinho só para os irmãos que estarem ouvindo, né, que estão ouvindo, que eles ouvindo também, mas cada um de nós aqui pode ler. Então, eu vou começar a ler o 24, e aí alguém na sequência lê até o 34, tá bom, irmãos? Então, eu começo aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando, por achar, bem como está longe de cada um de nós. Pois nos movemos e existimos, como algum dos nossos poetas tem dito, porque nele também somos geração. Somos geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade de a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação. Agora, porém, fica os homens. Todos, toda parte se arrepende. Um dia em que há sobre o mundo investigou e acreditou diante de todos, ressuscitando os mortos. Quando ouviram falar da questão de Atos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, que ouviremos em outra oportunidade. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Irmãos, nós continuamos em Atenas e estamos com o apóstolo Paulo na época em que Atenas já não era uma cidade como tivera sido antes da dominação romana. Toda a grandiosidade de Atenas no aspecto político, no aspecto de comércio, no aspecto de força, já tinha sido reduzido depois da ocupação romana, mas ela permanecia ainda na época do apóstolo Paulo como a capital intelectual, a capital filosófica, a capital da arte, da cultura. Se Jerusalém, nós poderíamos dizer que seria, então, a época, a capital da religião, Roma, o capital político, né, a capital política da força do exército, Atenas,
era essa cidade em que a cultura, a filosofia, a intelectualidade, o prazer pelo saber, a argumentação era algo muito, muito presente ainda nos atenienses. E nós sabemos que Paulo chegou aqui em Atenas não decorrente de uma determinação, pelo menos conhecida nossa, da parte de Deus, como antes ele tivera o chamado para passar a Macedônia. Quando nós lemos, né, em Atos 16, a visão que Paulo teve do varão macedônio, dizendo, passa e ajuda-nos. Mas Paulo veio parar aqui, depois que ele entrou na Europa, foi a Filipos. Nós lembramos ali do primeiro contato que ele teve na Europa, né, na cidade de Filipos, onde conheceu Lídia, as mulheres que reuniam ali à beira do rio. Aí há aquela questão em que Paulo expulsa o demônio daquela jovem, e ele, então, é preso por causa disso. Aí nós lembramos a situação do carcereiro que se converte, ele em sua casa. Paulo sai de Filipos, vai para Tessalônica. A palavra nos revela ali que durante 3 sábados, pelo menos, ele esteve pregando o evangelho na sinagoga. Depois os judeus invejosos se levantam contra Paulo. Paulo sai de Tessalônica, vai para Bereia. Em Bereia ele vai novamente à sinagoga para pregar o evangelho, como Lucas diz, né, enfaticamente, como era o seu costume. E depois de Bereia, Paulo agora é perseguido novamente pelos judeus que vão até Bereia, e Paulo é deixado em Atenas. Quando Paulo está em Atenas, os irmãos que deixaram ele ali, ele pede, olha, peça para que Timóteo e Silas venham rapidamente a estar comigo. Enquanto Paulo estava caminhando por Atenas, nós lembramos, né, assim começa o capítulo 17, que ele se revolta com a idolatria. Interessante, irmãos, nós percebemos que as coisas para o homem espiritual se discernem espiritualmente. Quando aqui é dito, né, em Atos 17:1, 17:16, diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O fato é que nós hoje, irmãos, estamos envolvidos em inúmeras questões, em inúmeros lugares e num conjunto grande de circunstâncias de pessoas. E quando nós olhamos aqui, nós conseguimos entender que a ação de Paulo, por ser alguém espiritual, ele olha a situação daquelas pessoas e daquela cidade e ele tem um discernimento espiritual. A visão de Paulo nos estimula a nós buscarmos compreender em que mundo nós vivemos hoje. Nós poderíamos chegar em Atenas e, como era comum já naquela época, nos deslumbrarmos com toda a imponência, com toda a grandiosidade dos seus templos, das suas construções, com a arquitetura de Atenas, mas a visão de um homem espiritual vai além daquilo. Paulo, ele olha e vê a idolatria reinante, dominante naquela cidade. E como reação àquilo, Paulo tem uma atitude. Veja como o versículo 16, irmãos, caminha com uma relação muito íntima com o 17. Então, Paulo, o seu espírito se revoltava interiormente. Ele viu aquela situação exteriormente e o Espírito Santo pôde falar com ele interiormente. Então, há uma visão, mas há uma percepção espiritual. A unção age dentro de Paulo, dizendo a idolatria. Os olhos capturam a cena e interiormente a unção diz, isto é idolatria. Qual é, então? Paulo viu, sentiu ou percebeu, discerniu, e aí o versículo 17 mostra uma
atitude. Qual que era a atitude? Vamos ver juntos? Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus, os gentios e também na praça, todos os dias. Os irmãos percebem que há uma relação do 17 com o 16? Porque havia idolatria. O que o apóstolo Paulo fez, irmãos? Ele se pôs a pregar. Pelo menos, ele se pôs a estar com os judeus na sinagoga e também na praça, naquele lugar que era chamado de ágora, né? Um ambiente em que acolhia praticamente toda a cidade para o comércio, para a discussão, para as questões relativas a pequenas discussões, a soluções de problemas. Imagine um ambiente onde acontece tudo. Se você queria encontrar alguém em Atenas, aonde você ia? Nessa praça que chamava Ágora. Para fazer tudo. Você ia ali para comprar o pão, para comprar a calabresa, para vender o frango, para comprar a picanha, para trocar o carneiro com o bode, e ali para falar, não, vamos discutir o que Platão disse a respeito disso. Não, eu prefiro Sócrates, eu acho que é assim, ou eu prefiro Aristóteles, até chegar às duas escolas que nós estamos vendo nesse capítulo 17, aos epicureus e aos estoicos. Essa ágora era um ambiente onde todo mundo estava, seja para a questão comercial, seja para a questão filosófica. Você pintou um belo quadro, aonde você ia vender o quadro? Ia para a ágora. Você fez ali uma estátua de alguma coisa, para onde você ia? Ia para a água. E Paulo, então, revoltado, é isso que me chama a atenção, irmãos. Como nós podemos servir o reino de Deus em todos os ambientes que nós estamos, desde que nós estejamos dispostos a vivermos as dificuldades impostas pelas situações. O texto não diz que ele viu a idolatria e se revoltou e cruzou os braços. Não. Diz que quando ele se revolta, ele vai para a sinagoga e passa a pregar. Talvez no sentido de que o povo de Deus, que congregava naquela sinagoga, que evidentemente ainda não conhecia Jesus, mas que deveria estar com um testemunho prevalecente a respeito de Jeová, estivesse falhando, pois a cidade era tomada pela ideia da existência de inúmeros deuses. Um panteísmo, uma forma de que tudo era Deus. Quando, na verdade, havia um testemunho ali na sinagoga a respeito do monoteísmo, a existência de um único Deus, a existência do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Jeová. E Paulo, revoltado, ele toma uma atitude. Eu vou pregar. Vai para a sinagoga, prega para os tementes a Deus, prega na ágora, na praça, e quando ele começa a pregar, ele prega a respeito de Jesus e da ressurreição. E possivelmente o entendimento que haviam tido a respeito da ressurreição, que é uma palavra feminina no grego, Anastasis, eles estavam entendendo que Paulo estava anunciando Jesus, um Deus homem, e Anastasis como uma deusa mulher de ressurreição. Por isso que é dito que, olha, tem um tagarela falando de deuses estranhos, no plural, porque eles estavam entendendo que Jesus era um Deus e que essa ressurreição era uma deusa. E aí, isso desperta a atenção dos filósofos da época, e eles falam assim, é interessante isso que você está falando. Nós não ouvimos isso antes. Vamos te levar para o nosso conselho. Vamos te levar para o Areópago. Areópago era tanto a colina, né, onde esse concílio de homens sábios se reunia para julgar as questões antigamente, né, antes da época de Paulo, quando a Grécia estava já
quando a Grécia era a Grande Grécia, estava no seu fulgor, este Areópago era o lugar onde este concílio resolvia e decidia todas as coisas. Na época de Paulo, já havia perdido um pouco da sua grandiosidade, e as questões menores, e basicamente as questões filosóficas e educacionais, eram resolvidas neste concílio Areópago. Quando Paulo vai para lá, então, que lhe é dada a oportunidade de fazer a exposição da sua pregação, nós entramos no versículo 22, quero retomar com os irmãos o 22 e o 23, para a gente então avançar. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que adorais sem conhecer, e precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, irmãos, quando Paulo inicia a sua pregação, ele começa destacando de uma maneira sábia e chamando a atenção num sentido positivo. Olha, eu tive na cidade e estou vendo que vocês buscam o divino. Eu vejo que vocês são religiosos. Essa palavra também pode ser traduzida por supersticiosos ou devotos. Eu vejo que vocês estão buscando a Deus, estão buscando conhecer o divino, estão buscando conhecer aquilo que foge à visão, à compreensão humana. E vocês têm um altar destinado ao Deus desconhecido, que o irmão nos explicou na semana passada, a origem, ou a possível origem desse altar, como que ele surgiu. E nesse contexto, Paulo, então, se apropria dessa menção ao Deus desconhecido e começa dizendo: esse Deus que vocês alegam existir, e que até mesmo existe uma forma de adoração entre vocês, mas vocês não o conhecem. Eu vim apresentá-lo. Eu vim mostrar para vocês quem é esse Deus que vocês estão tributando um altar a ele. Esse Deus, o que ele fez? É o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o início de Paulo, ele começa a confrontar a existência do que os atenienses acreditavam. Na mitologia grega, irmãos, a existência do mundo, ela decorre da ação de vários deuses, né? Deus, quando a gente está utilizando aqui, é sempre no sentido de divindades acreditadas ou tributadas pelos povos. Nós não estamos falando do Deus verdadeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles acreditavam, então, que existia uma deusa chamada Caos, e que essa deusa, ela gerou uma outra deusa chamada Gaia, que é a Terra. E que essa Gaia, sendo essa divindade que surgiu do caos, gerou outros deuses. Eros, Urano, que é o céu, Deus céu, e que vieram a existir vários deuses chamados de titãs na mitologia grega. Quem são os titãs? São os filhos de Gaia e Urano, os filhos do Deus céu, com a deusa terra, geraram vários deuses. E estes deuses gerados, esses titãs, representam as forças da natureza. Mitologia grega.
E o principal deus gerado é Zeus, líder dos deuses e governante do Olimpo, filho de dois titãs, Cronos e Rea. Cronos e Rea. Então, Paulo, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entender com o que Paulo está lidando. Ele está diante de um povo que acredita que o surgimento do mundo veio da ação de uma deusa que é chamada de Caos, mas que ela não cria nada, ela gera uma outra deusa chamada Gaia, e Gaia gera um outro deus com quem ela se relaciona, e aí esses deuses e as suas ações vão criando o mundo. E os homens são a última ação desses deuses, relegados ao esquecimento. E a cultura ateniense entendia majoritariamente que os deuses estavam nem aí para com os homens. Quando que eles se lembravam dos deuses? Quando a agricultura ficava difícil. Então, nós fizemos alguma coisa contra o deus céu, Urano, ele deve estar bravo conosco, segurou a chuva, vamos ter que sacrificar alguns animais para ver se ele volta a ter benevolência conosco e volte a chover. A relação dos atenienses, dos gregos, de modo geral, com os deuses da sua mitologia se dava numa relação de necessidade, numa relação de que nós precisamos buscá-los para que eles atendam às nossas necessidades. Quando Paulo faz a pregação, Paulo está diante de um cenário em que ele precisa dizer quem é Deus. Deus é quem fez o mundo. O mundo foi criado por um só Deus, numa única ação. Deus cria o mundo, não somente o mundo, mas tudo o que nele existe. Não existe, então, caos, não existe, então, Gaia, Eros, Urano, não existe Zeus, mas o que existe, embora Paulo não diga o nome Jeová, Paulo está dizendo, há um único Deus. E ele que criou todas as coisas. E ele não somente criou, mas ele é o Senhor do céu e da terra. Porque na mitologia grega os deuses brigavam. E os deuses tinham uma relação com os homens de absoluta inconstância. Um Deus poderia estar bem, então caiu um raio, matou. O Deus do raio, Urano, ficou bravo conosco. Mandou um raio na nossa cabeça aqui. Vamos ter que matar uns animais para ele ficar de boa conosco. A relação na mitologia grega era uma relação de que os deuses eram inconstantes, muitas vezes mal-humorados, não gostavam dos homens, e a relação era sempre dos homens com eles, uma relação de necessidade. Eu preciso do favor de um Deus que está dificultando a minha cultura. Paulo, então, irmãos, guiado pelo Espírito Santo, ele vem dizer, esse Deus, ele é Senhor dos céus e da terra. Não existe alguém acima, do lado, que possa guiá-lo ou conduzi-lo. Ele manda no céu e manda na terra. E aí, Paulo, mais uma vez, na sua pregação, está ensinando. Todos esses templos que vocês têm, inclusive esse Paternon, inclusive o Olimpo, toda essa estrutura de templos grandiosos são nada, porque Deus, o Criador dos céus e da terra, não habita em lugares feitos por mãos humanas. É certo que Paulo aqui reproduz uma fala de Estevão. Quando Estevão, em Atos 7, diz no Sinédrio que Deus não habitava em templo feito por mãos humanas. E Paulo presenciou o testemunho de Estevão, e aqui, muito provavelmente, ele reproduz esse testemunho para dizer aos atenienses que não lhes adiantava nada fazer os templos. Porque este Deus que criou todas as coisas não está no templo.
não está nesses lugares. O versículo 25, ele continua dizendo, né? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Novamente, irmãos, essa pregação se faz necessária e nós vamos entender a cultura que Paulo está lidando. Porque na relação dos atenienses com os deuses mitológicos, os deuses eram servidos pelos homens. E esperavam recompensas dos homens ou gratificações dos homens, porque os deuses estavam fazendo coisas boas para os homens. E Paulo então vem dizer assim: Deus não precisa de nada. Então não há necessidade de que vocês façam nada. Nem intentem algo para ele, porque ele não necessita de absolutamente nada. Hoje, embora nós não tenhamos uma situação como a de Atenas, não é raro nós termos um entendimento distorcido de que Deus espera e necessita que o homem faça coisas e realize coisas para ele. Por isso que o conhecimento a respeito da palavra, da verdade e do plano de Deus nos dá condição de ensinarmos, inclusive irmãos, que não têm uma compreensão adequada da nossa relação com Jesus, da nossa relação com Deus. O Paulo ainda continua no versículo 25. Olha que ponto elementar, né? O que para nós, né? Até se perguntar para Ana quem é que dá o ar para ela, ela vai falar que é Jesus, não é? Mas para os atenienses, tinha uma discussão: quem é o Deus que me dá o ar? Quem é o que me concede essa fruta? Pensa, irmão. Quando alguma coisa deu errado na sua vida, você tinha que descobrir para que Deus primeiro você ia ter que agradar. Por isso que a gente entende que quando veio aquela peste, provavelmente, que estava dizimando Atenas, e eles foram ofertando para os deuses, e a peste continuava. E aí fizeram o altar, né? O irmão contou para nós como que foi. E aí eles fizeram o altar. Vai que nós esquecemos de algum Deus e que nós não conhecemos, está aqui, esse altar, ao Deus desconhecido. E Paulo, então, está agora definindo, está dando traços, está dando características, mostrando quem é esse Deus. Ele mesmo é que dá vida a todos, respiração e tudo mais. Vou citar um texto de Daniel 5:23, irmãos, que diz assim, Daniel falando, né? E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele. Quando tiraram os utensílios da casa de Deus, do tabernáculo, né, Daniel se levanta falando: olha, vocês utilizaram esses utensílios, então Daniel está falando assim: pois foram trazidos os utensílios da casa de Deus perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses da prata, do ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de prata e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem. Mas Deus, Daniel testemunhando, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Daniel, então, fala ao rei que tirou os utensílios do tabernáculo, que ele estava utilizando aqueles utensílios sagrados e estava apresentando e adorando deuses da prata, do ouro, do bronze, deuses desconhecidos, e que o verdadeiro Deus, que detinha a vida do rei em suas mãos, ele não prestava adoração. Jó, no capítulo 12, ele confronta também os seus amigos, e num momento
capítulo 12, 10, Jó diz o seguinte, dizendo aos seus amigos com relação a Deus, na sua mão está, Jó 12, 10, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Na alma de Deus está, na mão de Deus está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Então, Paulo diz aos atenienses, não se preocupem em saber qual Deus cuida de você. Você precisa conhecer o único Deus que te dá vida, que te dá respiração e tudo o que você precisa. 26. Vamos ler juntos? A raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E agora, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Irmãos, como que o Espírito Santo dá sabedoria por mal? Porque ele caminha agora dizendo, esse Deus que fez todas as coisas, que sustenta a todos, que criou a todos, que dá o fôlego de vida, esse Deus fez todos para habitar sobre toda a terra. Paulo tem na sua mente, diante dele, o livro de Gênesis, capítulo 1. E isso é uma lição que nós aprendemos, irmãos. Tudo que nós formos falar tem que estar baseado na palavra de Deus. E a garantia para nós, irmãos, se o nosso vocabulário for bíblico, nós estaremos muito mais seguros. Quando nós ensinamos, quando nós falamos, quando nós corrigimos, nós sempre devemos estar com base na palavra de Deus. Tudo que Paulo está falando, ele tem o Antigo Testamento como base e a visão de Jesus para ele. Jesus lhe apareceu para que ele estivesse testemunhando. Quando ele fala assim, de um só fez toda a raça humana, de quem que ele está falando sem dizer o nome? De quem que ele fez um só, a raça humana? Estou vendo um temor no ar, ninguém... de um só fez toda a raça humana. Quem é o nosso pai, irmãos? Quem é o pai da raça humana? Adão. Por que Paulo não fala Adão, não cita Adão? Eles conheciam Adão? Não. Mas Paulo está instruindo que de um só homem veio toda a raça humana, para habitar em toda a terra, mostrando que Deus é o que controla e domina toda a terra. E que se alguém diz, ocupe tal lugar, o que este alguém é deste lugar? É o dono, não é isso? Você já viu quando você chega na casa de alguém, a pessoa fala assim, ó, a casa é sua. O que ele está falando? Ocupe a casa, use a casa da maneira que você bem quiser. Paulo está dizendo assim, esse Deus disse, ocupem a terra, povoem a terra. Nós temos irmãos que têm levado literalmente essa visão de povoar e ocupar a terra e multiplicar literalmente. Os irmãos vão crescendo em número, a família vai crescendo e estão aí. Só o Senhor sabe aonde vão parar, né? Podem ainda ocupar muito desse Brasilzão e quem sabe além mar, né? Mas o que Paulo está colocando para os irmãos, para os atenienses, é muito sério, porque qual que é o próximo passo que Paulo vai dar, irmãos? Ele diz o seguinte, o 27, para buscarem a Deus. Então, Paulo ele fala, esse é o Deus que fez tudo. Ele criou o homem a partir de um. Mandou este homem ocupar toda a terra. Mas qual é a finalidade do homem, irmãos? Para que o homem o busque. Para que o homem busque a Deus. Paulo, então, agora entra no sentido mais teológico da sua pregação, mais doutrinário. Paulo situa
os atenienses, afasta a mitologia grega e coloca eles diante de Jeová, que tem um propósito. Eu criei o homem, o fiz à minha imagem e semelhança, e agora, não somente quero que ocupem toda a terra, mas que me busquem. Buscar é o sentido do relacionamento, irmãos. Como é precioso nós entendermos isso. Porque na história da humanidade, na busca da divindade, não há Deus relacional. A relação dos homens com os deuses ou as divindades falsas sempre foi no sentido de necessidade, de medo ou para afastar uma punição. O sentido de relacionamento é um ensinamento somente do nosso Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para nós vivermos uma vida de relacionamento. Fiel é Deus que nos tem chamado à comunhão do seu Filho Jesus. Nós somos agraciados nesses dias com a pregação sobre a Trindade, especificamente a relação da pericorese, a relação de que o Pai, o Filho e o Espírito vivem numa esfera de comunhão ímpar, absoluta, plena, perfeita, cheia de gozo, de alegria, e que nós fomos chamados a viver essa esfera de comunhão, de pericorese, de alegria com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho. E aqui Paulo está falando, Deus criou o homem para que o homem busque a Deus. Irmãos, responda para você mesmo. Você tem buscado o Senhor diariamente? Você tem buscado conhecer o Senhor diariamente, viver uma vida relacional com o Senhor, uma vida de intimidade, uma vida contemplativa? Sabe qual é o risco que nós corremos depois de tantos anos caminhando com o Senhor? De nos afastarmos da alegria da vida relacional, da vida de relacionamento, da vida contemplativa do Senhor. Alguns irmãos na história da igreja, chamados místicos, ou os irmãos da vida interior, que buscaram estabelecer uma vida de intimidade, um amor tão íntimo com Deus, de contemplá-lo, de passar tempo admirando, se apaixonando, se enamorando de Deus. O livro de Cantares ganha tanta relevância quando nós olhamos essa condição de reconhecer Deus como o mais distinguível entre os milhares e milhares. O meu amado alvo gozado. Quando foi a última vez que nós declaramos, Senhor, Tu és alvo rosado. O Senhor é meu amado. Falávamos quinta-feira que nós temos entendido muito comumente oração como um tempo exclusivo de petição e intercessão. Quando oração também se dá no ato contemplativo, o ato meditativo de se admirar, de se encantar com Jesus. De contemplar o Senhor face a face. De estar diante do Senhor, admirando a beleza da sua santidade. O salmista, irmãos, na linguagem de hoje, tem até o hino que fala que Deus é lindo, que Jesus é lindo, lindo, lindo é. Amanhã, se os irmãos quiserem, o Carlão pode cantar isso para os irmãos. Mas o salmista diz assim, que nós deveríamos admirar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos lutar, irmãos, contra um racionalismo do nosso coração, se é que isso é possível, e mantermos uma vida espiritual tão baseada numa relação também de troca, ou numa relação de interesse com Deus, perdendo aquilo que é a coisa mais maravilhosa para nós, que é a comunhão com o Filho de Deus. Nós somos trazidos por uma esfera de alegria e gozo que ao homem não era conhecido. Nem mesmo os judeus tiveram com o Senhor Jeová um relacionamento que nós temos hoje com o nosso Senhor Jesus Cristo. De véu aberto,
de caminho aberto, de Santo dos Santos, sem véu, com um convite para nós nos achegarmos confiadamente, sem medo algum, junto ao trono da graça. Irmãos, quando foi a última vez que nós saímos da comunhão de queixo caído e falando realmente que o Senhor é maravilhoso? Nós somos chamados, estimulados a entender que oração não é somente petição nem intercessão, mas ações de graças, contemplação, declaração de amor. Quando nós apreciamos o que é a misericórdia do Senhor, o que é a bondade do Senhor, o que é a justiça do Senhor, o que é nós estarmos vivos hoje, o que é estarmos neste momento. Chegávamos agora há pouco na reunião, uma irmã disse assim: irmão, como é bom nós estarmos reunidos. Como é bom nós estarmos reunidos. Para buscarem a Deus. E aí Paulo segue dizendo, né, como se porventura pudessem tateando achado. E aqui há uma fala que traz um paradoxo. Se por um lado é dito, olha, não é fácil encontrar a Deus, porque vocês estão tateando. Sabe quando a gente apaga a luz? Antigamente a gente era criança, brincava de gato-guia, né? Apagava a luz, todo mundo se escondia, aí você começava a tatear para saber e achar, e batia num objeto que você... Se você fosse brincar de gato-guia numa casa que você não conhecia, era canela roxa, cotovelo roxo, porque você ia bater nas coisas que não enxergava. Mas você ia fazendo o quê? Tateando. Até que alguém achava um interruptor sem querer, batia, acendia e todo mundo via onde estava todo mundo escondido, não era assim? Paulo está dizendo isso. Vocês estão buscando a Deus como se tateando. E vocês não encontraram a Deus. Por isso que eu estou aqui, para falar do Deus desconhecido. Aí Paulo fala assim, olha que interessante. Bem como ele não está longe de cada um de nós. Então Paulo fala, se por um lado vocês não acharam, por outro lado, Deus está perto. Está perto ou não está? O que Paulo fala aos romanos? Que Deus está perto de ti, na tua boca. E se alguém crer no coração e confessar com a boca, é salvo. E aí o versículo 28, ele diz assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse versículo aqui, irmãos, nós vamos compreender dentro do contexto. Essas duas menções são duas frases, basicamente duas frases distintas que vieram possivelmente de pelo menos dois poetas atenienses ou gregos, na verdade. Essa frase, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, fazia parte de uma declaração a Zeus. A Zeus. Como alguns dos vossos poetas têm dito, e aí a próxima frase, 2 pontos, porque dele também somos geração. Possivelmente do outro poeta. Essas duas alusões, movemos, existimos, e somos geração, uma é atribuída, como o irmão nos falou sábado passado, a Epimênides, que teria dito, né, com relação a Zeus, vivemos, nos movemos e existimos, e o outro poeta, Arato de Solos, também uma alusão a Zeus, de dele somos geração. O que Paulo faz, irmãos? Paulo pega esse conceito desses dois poetas pagãos e agora utiliza para dizer que a aplicação única e verdadeira só poderia se dar a Jeová. Porque é Deus que gera todo homem, no sentido criacional, todo ser humano procede de Deus. Todo homem veio de Adão e Eva. Alguém conhece um homem que não veio de Adão e Eva?
Existe? Não existe. Todo mundo veio de Adão. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo, olha, quando vocês dizem que Zeus é que gerou este ambiente que vocês se movem, vocês estão equivocados, e nós só podemos falar isso de Jeová. Paulo está dizendo o seguinte, no versículo 29, ele segue seu pensamento. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação humana. Um raciocínio muito coerente que o apóstolo Paulo faz aqui, dizendo o seguinte, olha, se vocês mesmos dizem que o homem, que vocês são geração desse Deus, Zeus, e vocês são figuras humanas, como vocês podem fazer objetos de ouro, prata e pedras? Ou vocês não entenderam o que é ser alguém gerado, ou vocês estão atribuindo essa geração a um Deus que nunca foi Deus. E aí Paulo dá mais um passo. Porque se o homem é gerado à imagem e semelhança de Deus, Deus não pode estar no ouro, na prata, no bronze, na madeira. E no Antigo Testamento, Paulo novamente tem diante dele o ensinamento dado no próprio Êxodo, quando Deus aparece a Moisés e fala, né, que não admite a construção de nenhuma imagem. Êxodo 20, o versículo 1 a 5. Vou ler para os irmãos, diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, Êxodo 20, de 1 a 5. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando Paulo traz esse ensinamento, Paulo está novamente, irmãos, invocando as Escrituras e dizendo para eles: não façam objetos de adoração de ouro, prata e pedras, porque este Deus, ele não se assemelha a essas imagens e nem recebe culto e adoração. Há somente um Deus que criou todas as coisas e que não pode ser servido por mãos humanas. E esta adoração que vocês estão prestando não lhes é agradável. E ele segue dizendo, né? Vocês utilizam arte e imaginação do homem. Não é hoje, não é muito comum hoje, irmão, Jesus está sendo criado segundo o pensamento dos homens. Não existe um Jesus na religião hoje que é conforme as pessoas apresentam. E esse Jesus é segundo a maneira que essas pessoas querem. Se Jesus não quer punir nada, então esse Jesus não pune nada. Jesus é amor, Jesus aceita tudo, tolera tudo. Podemos até pintá-lo, né? O olho azul, ou o olho verde, ajeita aqui. E à medida que Paulo vai falando, nós podemos entender, irmãos, hoje há um falso evangelho, um falso Cristo, fruto da imaginação humana, que se distancia da Bíblia Sagrada, do seu ensino. E o que o apóstolo Paulo está fazendo é exatamente dando àqueles que não conheciam a verdade oportunidade para saírem da ignorância, das trevas, e conhecerem o Deus que é luz, o Deus que é verdade, e o Deus que é gracioso. E aí ele desenvolve agora o versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar com
o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando diante, ou melhor, dentre os mortos. Irmãos queridos, aqui é um ponto doutrinário extremamente profundo e que traz muita confusão até hoje em dia no nosso meio, no meio dos cristãos. Porque Paulo está dizendo assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, Paulo está estabelecendo uma verdade. O que vocês, atenienses, estavam vivendo até hoje, e o que vocês ofertaram, sacrificaram, adoraram a ídolos, isto era resultado de uma ignorância. E que Deus não levou em conta este tempo de ignorância. Mas, irmãos, Paulo estabelece agora um marco, um ponto final nessa página e inicia uma outra página. E ele diz assim: porém, agora, vejam, irmãos, agora notifica a todos os homens em toda parte que se arrependem. O tempo da ignorância prevaleceu até a encarnação de Jesus Cristo, sua morte, ascensão, entronização e a descida do Espírito Santo. Mas uma vez que Jesus realizou a expiação, que ele se fez sacrifício pelos homens, que ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora os homens devem fazer o quê? Se arrepender. Então, esse tempo de ignorância esgotou. E hoje é o tempo de arrependimento. Por isso que o Evangelho anuncia a questão do arrependimento. Jesus começou seu ministério dizendo: arrependei-vos. João Batista, arrependei-vos. E Jesus encaminha os seus discípulos no Evangelho de Lucas, versículo 24, ele diz assim, Lucas 24, 20, eu separei aqui, Lucas 24, 46, diz assim, Jesus dizendo, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, Jesus, já aqui ressuscitado, ele diz, vocês são testemunha, que o evangelho deve ser pregado a todas as nações, anunciando o quê? Arrependimento. Irmãos, por isso que é importante nós termos uma visão clara do propósito de Deus e entendermos o evangelho. Os homens estão debaixo hoje de condenação e debaixo da ira de Deus. E somente quando se arrependem da maneira egoísta e apartada de Deus, quando eles se arrependem de viverem distante de Deus, é que eles encontram o perdão para os seus pecados. Se não, irmãos, morrerão em seus pecados. Aí, olha como ele continua. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar. Então, Paulo fala assim, olha, o tempo da ignorância terminou, é hora do arrependimento. E por que se arrepender? Porque há um dia em que o mundo todo será julgado. Essa verdade do Evangelho também é uma verdade que nós devemos estar atentos, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho. Anunciar o julgamento é algo que desagrada a maioria das pessoas, tanto os que pregam, quanto os que ouvem. Porque ninguém quer ser avisado e ensinado de que a vida dele está sob um julgamento e que ele vai prestar conta daquilo que fez, pensou, agiu, não agiu. Público
ou particularmente. Mas a verdade do Evangelho é que o mundo todo, todos serão julgados. E Paulo, então, segue dizendo, ele criou os céus e a terra, da vida, fez a terra, criou o homem para o homem habitar a terra, para o buscarem, e agora ele pôs um fim ao tempo da ignorância, estabeleceu a necessidade do homem se arrepender, porque virá o tempo do julgamento. Oh, amado Senhor. Irmãos, eu quero só gastar os minutos finais aqui, nessa questão do julgamento. Todo mundo será julgado, mas há necessidade de nós entendermos algumas coisas aqui. Quando alguém crê em Jesus Cristo, ele vai ser julgado ainda? O que o irmão falou? Depende do julgamento. O que os irmãos acham? Alguém que creu em Jesus Cristo vai ser julgado? Para não criar divisão entre os irmãos, leiamos a santa palavra de Deus. Bom, eu vou pedir para os irmãos me acompanharem aqui. O versículo João 3,18. Não, por causa do tempo, os irmãos só acompanhem. Eu vou falar e vou ler. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Calma lá, calma que vai ter explicações aqui, ó. João 3,18 que nós lemos, né? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. João 3,36. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E João ainda 5,29 diz assim: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 16,9, Jesus diz que o Espírito viria para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. João 16,9 diz assim: do pecado por não crerem em mim. Então vamos entender aqui, ó. O primeiro julgamento está se o homem crê ou não em Jesus como o seu Redentor, o seu Salvador. E se alguém crê em Jesus dessa maneira, que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados, ele está salvo. Como Jesus mesmo disse, quem crê não é julgado. Por quê? Porque recebeu, então, agora a vida eterna. Está salvo. Mas, aí aquilo que o irmão falou, há um julgamento de obras que entra para os cristãos. 2 Coríntios, capítulo 5:10. O que diz? Porquanto importa que todos nós, quem são todos esses nós? Os cristãos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ó, atenção agora, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o primeiro julgamento está: quem não creu já está condenado, já está julgado. Quem creu não é mais julgado no sentido da condenação, da destruição. A ira de Deus não está mais sobre ele. Uma das coisas que nós vamos avisar as pessoas quando nós pregamos o Evangelho, irmão,
Normalmente nós falamos que as pessoas precisam ser salvas. E se perguntar, do que você precisa ser salvo? Essa é a resposta certa, que você, aluna 10, tirou o tchan que eu ia fazer aqui na pergunta. Não era para você ter respondido de imediato, né, Jane? O que as pessoas falam assim? Do que você precisa ser salvo? Primeira questão que elas falam, do mundo, do pecado. Mas, irmãos, as pessoas precisam ser salvas da ira de Deus. Deus está irado contra a humanidade pecadora e na cruz de Cristo, Jesus aplaca a ira de Deus com o seu sacrifício único, perfeito e agradável a Deus. Mas quem não crê em Jesus está debaixo da ira de Deus. A ira permanece. Por isso que em João 5 é dito, aqueles que creram e que morrerem, ressuscitarão para vida. Essa é a ressurreição da vida. Mas quem morreu sem crer em Jesus, ressuscitará para a ressurreição do juízo. E agora, irmãos, se os irmãos quiserem me acompanhar, então, o incrédulo que rejeitou Jesus, que permaneceu distante de Jesus, ele sim vai ter um julgamento. Que julgamento é esse? No trono branco. Apocalipse, capítulo 20. E aí, irmãos, Jesus, na sua extrema bondade, dá oportunidade para que o homem reconheça que é impossível o homem alcançar a salvação por suas obras. Porque é um livro de obras que é aberto diante dos homens. E os homens são julgados por suas obras. E eles vão vendo que nenhuma das suas obras foi capaz de aplacar a ira de Deus, porque o castigo que agradou a Deus estava em Cristo Jesus. E Jesus foi o único que agradou a Deus. E os homens, por mais que façam suas obras, não podem agradar a Deus. E eles, então, experimentarão a destruição eterna, a condenação eterna. Apocalipse, capítulo 20, 11 a 15. Se você não abriu, quiser me acompanhar aqui, eu vou ler calmamente. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, então aqui nós temos uma distinção. O crente, o cristão, não é julgado mais. Estará no tribunal de Cristo para ser recompensado, segundo o bem ou o mal que fez por meio do corpo, como um ressurreto em Cristo, como alguém que é uma nova criatura. Então, é uma questão de recompensa. Tribunal de Cristo é recompensa. O tribunal de julgamento é este aqui, que é segundo, ou que é para aqueles que não creram em Cristo, que rejeitaram a Cristo. E Paulo diz isso aos atenienses: virá um dia que todos vocês serão julgados por um homem que Deus estabeleceu como varão perfeito, que foi aceito, né? A versão aqui nossa fala que foi acreditado, né? Diz assim:
Olha que legal. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou, diante de todos os homens, mediante a ressurreição dentre os mortos. Paulo, então, fala o seguinte, olha, esse julgamento vai ser justo através de um homem escolhido e aprovado. A palavra acreditado é uma palavra que, no meio do que o Carlos trabalha, é muito comum. Quando o estabelecimento precisa passar por um conjunto de regras e normas para receber um selo, e aí ele recebe um selo de acreditação. Ele foi aprovado, cumpriu todos os requisitos. Então, um hospital vai ser montado, tem uma série de requisitos que a legislação impõe, e ele recebe um selo para começar a funcionar. A palavra usada para Jesus é essa. Ele foi acreditado por Deus. Jesus passou em todos os critérios e foi aprovado por todos. Então, o julgamento será conforme este homem, destinado e aprovado. E aí Paulo vem com o ápice da sua pregação e diz assim, e ele foi aprovado por Deus porque ele ressuscitou. Irmãos, a ressurreição, para nós pregarmos o evangelho, é a prova de que Jesus aceitou a obra de Cristo. E a ressurreição é a garantia de que Jesus foi aprovado. E que ele é o único que pode salvar qualquer homem, em qualquer condição, em qualquer momento, em qualquer instante, enquanto ele tiver fôlego de vida. Por isso que Paulo termina dizendo, foi ressuscitado. A nossa pregação, então, consiste em anunciar Jesus, a sua morte, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição. E aí termina, né? Eles ouviram falar da ressurreição, e quando ouviram falar da ressurreição, falaram, então, tá bom, chega. Uns zombaram, outros disseram, vamos ouvir a respeito da ressurreição outro dia, e Paulo deixou, e aí é citado que pelo menos 2 homens, ou melhor, 2 pessoas, nominalmente foram salvas, os versículos 32 ao 34, fala de Dionísio, o Areopagita, que, portanto, fazia parte do conselho do Areópago, era um dos influentes de Atenas, ele creu. A Dâmaris, também uma mulher, então o Espírito Santo faz questão de dizer um homem, uma mulher, e mais alguns, não fala de uma multidão, mas outros creram. Alguns aqui entendem que a passagem de Paulo em Atenas não foi vitoriosa. Irmãos, o que os irmãos pensam disso? Se um pecador se arrepende, o que há no céu? A festa do céu. Um grupo na mais alta esfera de intelectualidade, de conhecimento, aonde a sabedoria humana é um ambiente de arrogância, né? Normalmente é isso, é um ambiente de soberba, de orgulho. No meio daqueles que se julgam saber muito, é onde nós encontramos esse ambiente tão hostil. Nós temos homens e mulheres que se convertem, que creem em Jesus, que reconhecem que Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A passagem de Paulo em Atenas foi extremamente vitoriosa, como o evangelho sempre é. Aonde o evangelho está, é vitória. Nessa sala, nessa noite, há vitória aqui? Seguramente. Deus é vitorioso, Jesus é vitorioso nessa noite. E aqui, nós concluímos, então, irmãos, com essa situação de vitória, embora Paulo passou por zombaria, por escárnio, e nós devemos estar cientes de que nós podemos ser escarnecidos, podemos sofrer gozação de toda sorte em nossas vidas, quando nós anunciamos o Evangelho. Quem está disposto? Os irmãos estão dispostos? Os irmãos estão dispostos a entrar em todos os ambientes? As irmãs jovens aqui que enfrentarão o ambiente acadêmico, muito provavelmente,
onde serão confrontadas na fé, onde serão zombados na fé, deverão ter um testemunho inspirado no apóstolo Paulo, em que sabem exatamente quem é o Deus Criador dos céus e da terra. Quem é Jesus, o varão aprovado. O que é a ressurreição. O que é o julgamento. E aqui nós, então, encerramos, irmãos, com a graça de Deus, vendo que o Evangelho é o poder de Deus, como é dito aos Romanos. O Evangelho é o poder de Deus. E nós somos chamados para viver o Evangelho em todos os ambientes. E que todos nós sejamos profundamente sacudidos, irmãos, por essa verdade. Que nós sejamos dispostos em todos os ambientes. Pensa nos ambientes que você estará segunda-feira. Faça uma oração ao Senhor por esse ambiente de segunda-feira. Se coloque diante do Senhor na segunda-feira como um Paulo em Atenas, no Areópago, para levar o Evangelho às pessoas que estão adorando a um Deus desconhecido de uma forma que estão tateando. Mas nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. E a luz está em nós. Nós podemos brilhar nos ambientes. Né? Louvado seja o Senhor.